proporção para a maior cidade da América Latina. Agora a gente muda de assunto, o Osmando vai trazer para a gente ações unificadas diante dos incêndios que invadem o Brasil. Osmando. O presidente Lula publicou hoje no Diário Oficial da União um decreto que cria o Comitê Nacional de Manejo do Fogo. Foi uma atitude interessante porque ele vai dar essa coordenação, mecanismos para ações e detecção de incêndios florestais com recursos próprios e a função de estabelecer as diretrizes para capacitação e preparo de prevenção e de combate ao incêndio. E ao dizer isso, a justificativa do decreto lembra que só de ontem para cá foram 8 mil focos de incêndio no Brasil, que colocam o nosso país com 75,9% de todos os focos de incêndio da América do Sul. Você tem ideia que a situação é gravíssima, que aquela aparente inércia que a gente tinha falado ontem aqui do governo e de uma ausência de coordenação nacional efetiva, rigorosa, ampla e horizontal para dar as mãos e se ter uma noção do como fazer, o que fazer para conter os incêndios e para começar a partir daí, com muitos recursos financeiros, a tarefa de reparação ambiental. Hoje, o dia em Brasília, nesse aspecto, foi muito movimentado, porque vieram várias ações, como a convocação, a proposta a iniciativa do ministro Lewandowski de convocar 150 bombeiros militares da Força Nacional para atuação na região, na Amazônia Legal. O presidente Lula sugeriu hoje que cerca de 70 mil jovens que prestam serviço militar obrigatório ao Exército sejam direcionados a ter uma formação, um treinamento, uma qualificação para missões específicas de defesa, o que é uma ideia que eu considero interessante, porque dá uma nova função, uma nova atividade a esses jovens que estão prestando serviço militar e que são obrigatoriamente, têm que passar por lá durante um ano, pelo menos. O ministro das Minas e Energias voltou a falar, e inclusive foi elogiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, da volta do horário de verão. Por quê? Porque o horário de verão ele pode até não ser significativo para a economia de energia, mas ele será significativo de estabelecer os picos. Por quê? Porque o Brasil, com essa escalada de fogo, de queimadas, está diminuindo a sua capacidade hídrica, a capacidade de abastecimento d'água. Então, é importante a gente lembrar que hoje foram tomadas essas medidas importantes e, dentre elas, eu destaco aqui, em contraponto ao que disse ontem, aquele alerta que fez ontem o ministro Flávio Dino no STF, de que dando um prazo ao governo para em 5 dias ter ações coordenadas para o combate aos incêndios, eu lembro uma fala da ministra Marina Silva hoje, muito interessante, muito corajosa, muito lúcida e verdadeira. Ela faz um apelo para que o sistema de justiça brasileiro interrompa de uma vez por todas a legalização de terras que foram devastadas, de terras que foram, de florestas que foram desmatadas. Que essas terras jamais possam ser legalizadas, como vem sendo hoje, porque há a descoberta, e não é apenas suspeita, mas descoberta, já com 50 e tantos inquéritos abertos pela Polícia Federal, de que as terras estão sendo queimadas, devastadas, para depois serem usadas pelo crime organizado, sobretudo na região amazônica. Isso é caso de polícia e é um desafio enorme. É uma ação que tem o dedo, o DNA de humanos,
o homem é o responsável pela maioria desses incêndios e que precisa ser combatido. E aí, Marina Silva e Ricardo Lewandowski entram em campo, 2 ministros do governo. Alessio. Já havia visto aí o ministro do STF, Flávio Dino, ele falando sobre isso também, dando até um prazo, né? Agora entra de fato o governo com 2 representantes. Obviamente essa questão da segurança ela é muito importante nesse sentido para fiscalizar e punir também as pessoas que estiverem cometendo esse tipo de crime. Eu tenho acompanhado também durante essa semana, Ananias, muita mobilização contra o setor de agronegócio. A gente sabe que quem coloca fogo em matas como essas não é à toa, não é por qualquer razão, mas sim para poder ter área, para poder plantar, para poder fazer o pasto do gado. Então, não estou generalizando, não estou dizendo que esse seja o caso que está causando tantas queimadas no Brasil, mas há sim casos como esses. E aí aflora novamente aquela discussão de que a gente tem uma bancada ruralista, que a gente tem uma bancada do agronegócio, mas não tem uma bancada do meio ambiente. A gente tinha uma personalidade política, que inclusive foi até alçada ao posto de ministra justamente por fazer essa defesa, que era a ministra Marina Silva. E hoje a gente, se tem 1 ou 2 parlamentares que falam em defesa da mata, que falam contra esse setor do agronegócio, eu pelo menos não conheço. Então, eu acho que vai muito nesse sentido para o governo agir nesse momento. E talvez a demora para essa ação acontecer seja justamente por isso, para não se indispor, para não causar atrito com esse setor que a gente sabe que movimenta, sim, a economia, mesmo que sendo acima até mesmo da qualidade de vida, não só a sua, mas dos seus filhos, dos seus familiares pelos próximos anos. Então, eu acho muito importante que o governo entre agora mesmo com essa ação, não só o Ministério do Meio Ambiente, mas, por exemplo, o Ministério da Segurança, para trazer aí a punição para todas as pessoas envolvidas de forma criminosa. Tá, então, hoje foi rapidinho, mas segunda-feira a gente está de volta. Obrigado, Osmando, boa noite. Obrigado e boa noite, até segunda-feira. Até lá, olha, a gente vai para o intervalo.